Olá, meus amigos. Chegou novamente aquele momento maravilhoso de fazermos uma reflexão sobre a palavra do Criador. Neste caso, acompanhe minha linha de raciocínio, pois é necessário que você venha compreender plenamente este assunto para nós podermos dar continuidade no caminho da fé. Sendo assim, vamos fazer a leitura do livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 18, onde o apóstolo Paulo se expressa da seguinte maneira: o amor nunca falha. Mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Veja bem, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerão. Bom, vamos analisar esta passagem à luz do Espírito Santo. Veja bem, havendo ciência, disse Paulo, desaparecerão. Por acaso a ciência desapareceu? Não. O que desapareceu foi a ciência do passado, a qual deu lugar à tecnologia atual dos dias de hoje. Ou seja, a ciência, muito pelo contrário, ela não desapareceu, ela evoluiu. Também diz, havendo línguas, cessarão. Sim, cumprindo-se o propósito pelo qual foi dado o dom de línguas, elas cessam, tal como do Pentecostes. O Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas naquele momento. Cumprindo-se aquele momento, então o Espírito deixou e o dom de línguas também saiu delas. Mas não que o dom de línguas não exista nos dias de hoje. Todos os dons de Deus permanecem ativos, segundo o propósito do Espírito Santo. E também diz, havendo profecias, serão aniquiladas. Aí eu te pergunto, não existe mais profecias? Sim. Porém, as profecias profetizadas pelos profetas do Velho Testamento foram aniquiladas. Sim, a lei e os profetas foram cumpridos em Cristo. Uma vez que Cristo cumpriu o propósito das profecias, elas foram aniquiladas, dando lugar, assim, à graça de Cristo. Veja bem, tudo é aniquilado uma vez que se atinge o objetivo. Quando Deus cumpriu o propósito da lei, aquelas profecias deram lugar a uma nova realidade espiritual. Veja bem, seria ou dá no mesmo que nós estivéssemos no meio da escada. Cada degrau é uma profecia. A lei e os profetas são as profecias da onde nós se encontramos nos dias atuais de hoje. Nós não precisamos mais da lei e dos profetas, das profecias antigas, para dar sequência no trabalho de Deus. Para continuar subindo nesta escada, nós precisamos de profecias atualizadas. As profecias do passado, elas já, como diz Paulo, elas já foram aniquiladas. Não há mais necessidade de você recorrer às escrituras sagradas para dar continuidade à obra do Senhor. Para dar continuidade à obra do Senhor, você precisa de revelações do Espírito Santo, as quais não estão contidas na Bíblia. Entenda? À medida que eu vou subindo para mais próximo de Deus, eu preciso de novas revelações. A lei e os profetas são os degraus que ficaram para trás. O apóstolo Paulo deu sequência, porém ele não terminou. Ele não chegou ao topo da escada. Então, para darmos sequência na obra do Criador, precisamos de novas profecias, de novas revelações. Aí o Jesus ter dito, não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito Santo. Este vos guiará toda a verdade. É ele, o Espírito Santo, que irá trazer novas profecias, novas inspirações e revelações para nós continuarmos subindo nesta escada até chegar à presença do Senhor. Desta forma, veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 12, versículos 16 e 17, onde o apóstolo Paulo se expressa da seguinte maneira: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os apóstolos. Veja bem, o apóstolo Paulo diz que porque não recebi nem aprendi de homem algum. Apóstolo Paulo não aprendeu com a lei e os profetas. Ele não aprendeu com as profecias do passado. Ele não recorreu às profecias que haviam
sido feitas antes dele, muito pelo contrário, mas pela revelação de Jesus Cristo. Não consultou nem carne nem sangue, nem os apóstolos. Ele não ficou fazendo como o sistema religioso de hoje, que fica consultando os profetas, os apóstolos. Paulo foi além. Ele buscou em Deus as revelações. Veja o que consta no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, em que agora foi manifesto aos seus santos. Como que foi manifesto aos seus santos? Através de novas revelações. Se Paulo tivesse ficado dependendo do passado, das profecias do passado, ele jamais teria subido nessa escada evolutiva da fé. Veja que Paulo, ele foi além de todos os seus antecessores, de todos que haviam aparecido em Israel antes dele, porque ele teve a ousadia de buscar em Deus, não nas escrituras, porque eles tinham os pergaminhos deles, eles tinham a lei e os profetas. Mas Paulo foi além. Este conselho ele nos dá. Veja bem, os quais, ele continua, os quais Deus quis fazer a conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. É um mistério. Entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. É um mistério. Mas será que Paulo revelou este mistério entre os gentios naquela geração? Esta é a pergunta que não quer calar. Veja o que consta no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 13 e 4, onde Paulo diz: orando também juntamente por nós, Paulo falando, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Veja bem, do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Paulo não sabia exatamente como falar deste mistério. Mas por que exatamente? Vamos continuar. Livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Olha o que Paulo nos revela. Porque, devendo ser mestres, necessitais que vos tornem a ensinar os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Dessa forma, necessitais de leite e não de alimento sólido. Paulo não pôde expressar o mistério de Cristo naquela geração, porque as pessoas tinham dificuldade de aprendizado, porque aquele povo só compreendiam as coisas de Deus, os assuntos espirituais, através da lei de Moisés. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. O que vem a ser a carnais? Simples. Mandamento de lei carnal e mandamento de lei espiritual. A graça é o mandamento de lei espiritual. A lei de Moisés é a lei de mandamento carnal. Quando Paulo diz, irmão, não vos pude falar como as espirituais, mas como a carnais. Paulo falou através da lei de Moisés. Ele se utilizou dos preceitos da lei para repassar uma mensagem que era impossível pela lei. Mas como não havia outra maneira, ele se utilizou da lei de Moisés. Então, permaneceu o mistério oculto de Cristo, porque as pessoas já deveriam ser mestres no discernimento, mas eles ainda necessitavam de leite, ou seja, da lei de Moisés, dos preceitos, das parábolas, das ilustrações. Desta forma, o mistério de Deus nunca foi revelado no passado. E se o mistério de Deus nunca foi revelado no passado, significa que as profecias de Paulo ainda não se cumpriram. Sim, e você poderá testificar junto comigo. Veja o que consta no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas torno a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim. Veja bem, o próprio Paulo não havia alcançado a perfeição. Ele não havia adquirido todo o conhecimento da graça de Cristo. Desta forma, Paulo se esquecia das coisas que para trás ficavam e prosseguia para as novas revelações que o Espírito Santo estava trazendo a ele. Por acaso eu e você não deveríamos fazer o mesmo?
esquecer, deixar para trás o que foi revelado no passado, que serviu naquela geração para o entendimento, para o discernimento, para eles há séculos atrás. Nós não deveríamos estar dependendo de Deus ao invés dos homens, porque Paulo não foi consultar carne e sangue, ele não voltou atrás aos apóstolos, consultar os apóstolos. Muito pelo contrário, ele buscou revelação da parte de Deus. Por acaso eu e você, para dar continuidade à obra do Criador, não deveríamos estar dependendo unicamente das revelações que o Espírito Santo há de trazer a nós, ao invés de ficar dependendo dos homens do passado? Você vai ficar dependendo dos homens, das revelações que já se cumpriram, ou você vai buscar em Deus as revelações para dar continuidade à obra do Senhor? Por que eu digo isso? Livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Paulo não havia alcançado a perfeição, ele não havia alcançado a revelação de todos os mistérios de Cristo. Se ele não alcançou todas as revelações do mistério de Cristo, significa que faltam profecias a se cumprirem nessa geração. Por quê? Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 9, 10 e 12. Porque Paulo diz, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Paulo conhecia uma parte da verdade. Esta parte ele chamou de fundamento, de fundação, dos alicerces da construção. Por isso que ele nos orienta a dar continuidade à obra do Senhor, porque ele não possuiu toda a revelação do conhecimento da graça de Cristo. Ele conheceu os princípios elementares, os alicerces. Ele diz, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Tanto os profetas conheciam parte da verdade, e até mesmo os apóstolos. Se eles não revelaram, através das Escrituras, toda a verdade, aonde você vai encontrar a plena verdade, o pleno conhecimento da verdade? Senão em Cristo, senão através do Espírito Santo. Meu amigo, pare de ficar dependendo das profecias que já se cumpriram no passado. Você precisa receber revelação do Espírito para dar continuidade, para ir além, para chegar ao pleno conhecimento da verdade, porque Jesus disse que era para nós chegar ao pleno conhecimento da verdade. Não se conforme com o que foi revelado no passado. Há muito mais a ser revelado pelo Espírito, porque Jesus disse que não nos deixaria órfãos, que nos enviaria o Espírito Santo e que ele nos guiaria a toda a verdade. Não é a Escritura Sagrada. As Escrituras Sagradas não contêm toda a verdade, contêm parte da verdade. Veja, vamos continuar. Paulo afirmando, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Agora, portanto, enxergamos, disse Paulo, apenas um reflexo obscuro, como um enigma. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje, conheço em parte, disse Paulo. Então conhecerei perfeitamente da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Mas Paulo, ele conhecia apenas parte da verdade na geração dele. E esta parte ele nos transferiu através de mistérios, através da lei de Moisés. Paulo não pôde falar segundo as espirituais, tal como Jesus, afirmando a Nicodemos, Nicodemos, tu sendo mestre em Israel, não compreende as coisas se tratando das terrenas. Como vos podereis falar das celestiais? Porque Jesus só falava das terrenas. Jesus só falava através de parábolas e ilustrações. Jesus nunca falou abertamente acerca dos assuntos espirituais. Se levantou Paulo para tentar esse feito, mas também não conseguiu. Teve que nutrir as pessoas daquela geração com leite, com as carnais, com a lei de Moisés. Veja o que consta no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48. O próprio Jesus afirmando, assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. É para você ser perfeito aqui. Você não será perfeito pós a morte. Aqui. Porém, Paulo disse, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. Se Paulo não era perfeito, eis aí o porquê ele conhecia apenas em parte. Mas é para eu e você sermos perfeitos diante do Pai. Como consta no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 2, onde o apóstolo Paulo se expressa novamente da seguinte maneira. Esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor, e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno conhecimento
para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Esta é a vontade de Paulo, esta é a última, podemos dizer, ou a maior profecia que Paulo profetizou acerca de nós nesta geração. Paulo disse para que nós alcancemos toda a riqueza do pleno conhecimento, o qual Paulo não tinha. Paulo tinha parte do conhecimento, mas Paulo disse que era para nós chegar ao pleno conhecimento, para que nós possasse conhecer perfeitamente o mistério, a saber, Cristo. Agora, como eu e você chegaremos ao pleno conhecimento da verdade se não está contido nas Escrituras? Simples, deixando-se guiar pelas revelações que o Espírito Santo há de trazer a nós nesta geração. As pessoas do sistema religioso, as pessoas do mundo em geral, ficaram dependentes das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas foram homens que relataram naquela geração, foram profecias que já se cumpriram, exceto a de Paulo, que revelou que nós devemos ainda chegar ao pleno conhecimento, porque ele mesmo não havia alcançado. Desta forma, eu posso te afirmar e te garantir que você deve depender unicamente de Deus para chegar ao pleno conhecimento da verdade. Deixe a Bíblia de lado, porque a Bíblia, ela nos trouxe até aqui. Para irmos daqui para frente, precisamos do Espírito Santo, precisamos de Deus, precisamos nascer do Espírito para se deixar ser usado pelo Espírito Santo para realizar a obra do Pai. Porque a obra do Pai não foi concluída, meus amados irmãos. Vocês precisam entender que há muito ainda a ser caminhado para se chegar até o Criador. Muito pouco foi trilhado pelos profetas, muito pouco foi divulgado na geração dos apóstolos, porque as pessoas não eram capazes de compreender os assuntos espirituais. Nasça do Espírito. Busque revelações do Espírito Santo para completar a obra do Pai. Esta é a vontade dos profetas, essa foi a vontade de Jesus, que nós chegássemos ao pleno conhecimento da verdade, e esta foi a orientação de Paulo, para que nós conhecêssemos todas as riquezas do pleno conhecimento do mistério de Cristo. Veja, o próprio Paulo disse que para aquela geração entre os gentios eram mistérios, para os judeus então nem se fala. Seria isso. Um abraço a todos, meus amados irmãos. Não se esqueçam que Deus há de completar a obra do Pai nesta geração. Busque o Criador. Busque através do Espírito Santo revelações para assim poder profetizar do que está por vir.